Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de expressões algébricas e valor numérico. Bom, vamos ver então o que é uma expressão algébrica. Então, expressão algébrica é toda expressão na qual estão presentes letras ou símbolos que denotam grandezas genéricas ou desconhecidas, que são chamadas de incógnitas ou variáveis. Certo, gente? Então, uma definição. Então vamos a um exemplo já. Determine o que se pede. Dado um retângulo de base 3 metros e altura x metros, expresse a área e o perímetro desse retângulo. Bom, então vamos à solução. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer um esboço desse retângulo, né? Certo? Desenhei ele ali. Bom, a base mede 3 metros e a altura dele é x, certo? Uma variável. Bom, como é que é a área então de um retângulo? A área de um retângulo é a base vezes a altura. Só que a base, nesse caso, vale 3. E a altura vale x. Então, a área é 3 vezes x. Certo, gente? Tranquilo? Bom, e o perímetro? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, o perímetro do retângulo vai ser 3, que é o lado aqui de baixo, por exemplo, mais x, esse lado aqui da direita, mais 3, que é o lado aqui em cima, e mais x, que é o lado aqui da esquerda. Certo, gente? Notem que esse lado aqui da esquerda tem a mesma medida x que esse lado aqui da direita, nessa altura. E aqui em cima, esse lado aqui de cima, tem a mesma medida que o lado aqui de baixo, que é 3 também. Bom, então o perímetro vai ser 3 mais 3 dá 6, e x mais x, 2x. Então, o perímetro é 2x mais 6. Notem que a área e o perímetro ficaram em função de x, que é um valor genérico. Certo, gente? Tranquilo? Vamos a um outro exemplo então, prestem bem atenção. Se V é uma quantia de dinheiro que uma pessoa possui e o custo de um refri é R$ 2 e de um pastel é R$ 3, escreva uma expressão que calcule o troco que ela receberá ao comprar X refrigerantes e Y pastéis. Bom, à primeira vista assim parece bem difícil assim, né, esse exemplo, mas vamos tentar organizar as ideias assim. Bom, pessoal, então o que a gente tem que notar? Como é que o troco é dado, né? Em função do dinheiro que a pessoa possui e em função também das mercadorias, né? Do valor total das mercadorias que ela vai comprar. Por exemplo, assim, se eu tiver R$ 10, certo? Ó, tenho R$ 10, é meu V aqui. E eu fui lá no supermercado e a minha compra, vamos ver, resultou em R$ 6, o total das compras. Então, o nosso troco vai ser R$ 4. Por quê? Porque é 10 menos 6. E é justamente essa ideia que a gente tem que ter em mente aqui, pessoal. Ó. Então, olha só, note que o troco T, que a gente vai denotar por T, é o valor V que a pessoa possui antes da compra, certo? Seria no meu exemplo os R$ 10, subtraído do valor total M das mercadorias. E no meu exemplo que eu dei aqui foi R$ 6. Então, meu troco é a diferença entre o valor total que eu possuía em relação ao valor total das mercadorias. Bom, vamos guardar bem essa fórmula aqui então. Agora a gente tem que analisar quanto é que custa os refrigerantes e quanto é que custa os pastéis. E posteriormente a gente soma esses valores, certo, gente? Então vamos lá, do enunciado, né? A gente tem que um refri custa R$ 2. Bom, então vamos seguir essa ideia. Se eu comprasse 2 refris, eu pagaria R$ 4, que é 2 vezes 2. Se eu comprasse 3 refris, eu pagaria R$ 6, que é 3 vezes 2. Se eu comprar 4 refris, dá R$ 8, que é 4 vezes 2. Então, notem que esse 2 aqui da direita, ele permanece constante, certo, gente? E aqui vai variando, ó, 1, 2, 3, 4. Bom, mas se eu quero comprar X refrigerantes, eu tenho que fazer, né, o meu valor total dos refrigerantes vai ser X vezes 2, ou 2x, tanto faz. Certo, gente? Vai ser o valor de um refrigerante multiplicado pela quantidade que eu comprei, que nesse caso é X. Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer a mesma ideia para os pastéis. Se eu compro um pastel, o preço que eu vou pagar é R$ 3, certo? Se eu compro 2 pastéis, o preço que eu vou pagar é R$ 6, porque é 2 vezes 3.
E seguindo essa ideia, olha só o que vai acontecer. O 3 aqui permanece constante, que é o valor de um pastel, certo? E se eu quero o valor total comprando y pastéis, eu tenho que multiplicar y vezes 3, certo? Então o valor total de y pastéis vai ser o preço de um pastel vezes essa quantidade que a gente denotou por y aqui, um valor genérico. Certo, gente? Bom, então vamos somar o valor, né, total das mercadorias, que vai ser o x vezes 2 mais o y vezes 3, preço dos refrigerantes e o preço dos pastéis. Bom, então fica 2x mais 3y, aqui só organizando. Só que lá aquela primeira fórmula, a gente tinha que o troco era o valor total V, que a pessoa possuía antes da compra, menos o valor total das mercadorias. Então, no lugar do M, agora a gente vai substituir 2x mais 3y. Então, aqui no lugar do M, a gente colocou 2x mais 3y, certo, gente? E agora o menos na frente do parênteses, né? Ele inverte o sinal dos termos que estão dentro dos parênteses. Então, fica que o nosso troco é dado pela quantia total que a pessoa possuía antes da compra, menos 2 vezes x, menos 3 vezes y. Certo, gente? Está resolvido, então, o nosso exemplo 2. Vamos a outra definição, então. Vamos ver o que é o valor numérico de uma expressão. Bom, o valor numérico de uma expressão algébrica é obtido quando se substitui a incógnita por um número em particular. Certo, gente? Lá no exemplo da área e do perímetro do retângulo, se eu quisesse a área do retângulo quando x vale 10, no lugar do x eu coloco o número 10 e acho o valor da área. Então, esse vai ser o valor numérico. Vamos aos nossos exemplos aqui. Calcule o valor numérico. A gente tem aqui uma fração, né, fração algébrica, y igual a 2m menos n sobre n mais 2. Ele quer saber o valor numérico de y quando m vale 1/3 e quando n vale menos 2/5. Então, no lugar do m a gente vai colocar 1/3 e no lugar do n a gente coloca menos 2/5. Então, sempre onde aparecer m, a gente coloca esse valor aqui. E onde aparecer n, a gente coloca esse outro valor aqui. Vamos lá, então. Substituindo, então, né, os valores, agora é só fazer as continhas, pessoal. 2 vezes 1/3 é 2/3, menos na frente do parênteses altera o sinal, então fica mais 2/5. Fazendo MMC entre 5 e 1 é 5. 5 divididos por 5, 1. 1 vezes o menos 2, menos 2. 5 divididos por 1 é 5, 2 vezes 5, 10. Está aqui embaixo. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui em cima, né, agora, entre 3 e 5 é 15. 15 divididos por 3, 5. 2 vezes 5, 10. 15 divididos por 5, 3. 2 vezes 3, 6. Certo? E aqui embaixo, né, menos 2 mais 10 é 8. Bom, 10 mais 6 dá 16. Então fica 16 sobre 15. Divididos por 8/5. Então, divisão de fração, eu repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Agora a gente ainda pode simplificar aqui, pessoal. 16 divididos por 8 dá 2 aqui em cima e fica 1 aqui embaixo, certo? E o 15 dá para simplificar com 5, né? Dá por 5. 5 divididos por 5, 1. E 15 divididos por 5, 3. 2/3 vezes 1 é 2/3. Então, o valor numérico de y quando m vale 1/3 e quando n vale menos 2/5 é 2/3. Vamos ao exemplo da letra B. Agora vai seguir a mesma ideia. Qual o valor numérico, então, desse m aqui, que é igual a 3xy menos y, quando o x vale menos 1/2 e o y vale menos 2/5? Bom, no lugar do x, a gente coloca menos 1/2. No lugar do y, a gente coloca menos 2/5. E a gente calcula o valor que vai dar. Bom, certo, gente? Vamos lá, então. Vamos ver o que vai acontecer. Então, menos 1/2 vezes menos 2/5, sinais iguais, resultado positivo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Está aqui, 2/10. Menos com menos, mais. Então, fica mais 2/5 aqui embaixo. Tranquilo, gente? Bom, agora o que a gente tem aqui? A gente pode simplificar o 2 e o 10 aqui, certo? Por 2. Então, fica 1/5. Essa fração aqui é a mesma coisa que 1/5. E 3 vezes 1/5 é 3/5. Certo? Mais 2/5. Que está aqui, a gente só repetiu.
3 quintos mais 2 quintos é 5 quintos. 5 quintos é a mesma coisa que 1. Então, calculamos o valor numérico. Letra C agora, pessoal. Qual é o valor numérico de Z, que é dado por essa expressão aqui, quando o A vale menos 1, o B vale menos 8 e o C vale 1/4? Bom, vamos calcular. No lugar do A, eu coloco menos 1. No lugar do B, eu coloco o menos 8. E no lugar do C, eu coloco 1/4. Então, isso aqui a gente pode pensar que é uma fração, né? Menos 1 sobre 1. Posso inverter e trocar o sinal do expoente, certo? Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo é menos 8, certo, gente? E aqui é uma fração elevada no expoente negativo. Inverto a fração, que fica 4, e fica 4 elevado na 1, né? Quando eu trocar o sinal do expoente. 4 elevado na 1 é 4. Bom, 1 divididos por menos 1 é menos 1. Então, fica menos 1 ao cubo, vezes menos 2, mais 4. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. E 2 mais 4 é 6. Então, calculamos de novo o valor numérico dessa expressão. Vamos para a letra D, pessoal. M é igual, então, a x² y menos y², quando x vale 2 e y vale menos 1. Bem tranquilo, né, pessoal? No lugar do x eu coloco 2 e no lugar do y eu coloco menos 1. E agora é só resolver. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Com esse menos aqui da frente fica menos 1. Menos 4 menos 1 é menos 5. Então, de novo, calculamos o valor numérico. Vamos ao nosso último exemplo aqui, então, da letra E. A gente tem essa fração aqui e a gente quer saber o valor numérico dessa fração quando o x vale menos 2 quintos e o y vale 5. Vamos substituir, então. No lugar do x eu coloco menos 2 quintos e no lugar do y eu coloco 5. Então, foi isso que a gente fez nesse passo aqui. Agora é só desenvolver, né, pessoal? Aqui a gente fez MMC e todo aquele processo. 5 por 5, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. 5 divididos por 1, 5. 5 vezes 5, 25. Certo? Bom, menos 2 quintos invertendo aqui, né? É a mesma coisa que menos 5 meios elevado na 1. Então, só menos 5 meios. E 5 na menos 1 é 1 quinto. Bom, vamos lá então. Vamos repetir, vamos seguir desenvolvendo. Menos 2 mais 25 dá 23, então fica 23 quintos elevado na menos 1. Fazendo o MMC aqui, né, e todo aquele processo, a gente chega nessa fração aqui. Então, 23 quintos na menos 1 é a mesma coisa que 5 sobre 23. Invertemos a fração e trocamos o sinal do expoente. Menos 25 mais 2 é menos 23 sobre 10. Divisão de fração, agora ficou, né, gente? Repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Menos com mais dá menos. 5 vezes 10, 50. 23 vezes 23, 529. Então, esse aqui é o valor numérico para essa expressão aqui, para essa fração. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, por favor, deixem para nós nos comentários. Muito obrigado!